Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Meu nome é Letícia, sou consagrada da Comunidade Católica Família Jovem e é uma alegria estarmos juntos nesta tarde, começando mais um programa Missão Católica. E que hoje possamos sair desta reflexão da palavra, repletos e cheios da graça do Espírito Santo. Iniciemos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje o Senhor vem nos trazer a partilha no livro de Isaías. Hoje o Senhor vem nos falar através da passagem de Isaías. Isaías 50, capítulo 50, versículo 4 a 6, onde ele nos diz: O Senhor me deu uma língua de discípulo, para que eu saiba ajudar com uma palavra quem está cansado. Toda manhã ele me desperta e abre os meus ouvidos, para que eu ouça como um discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem recuei. Apresentei as costas aos que me feriram, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto do insulto e dos escarros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Todos nós, meus irmãos, somos chamados a ser discípulos de Deus. A partir do momento do nosso batismo, o Espírito Santo habita em nós e ele nos convida a evangelizar. Somos missionários da palavra de Deus. E ele nos dá, ele nos batiza, nos purifica com o Espírito Santo e nos dá boca de profeta, para que possamos, nas aflições, ser conforto àquele que necessita. Quantas vezes vemos aquela pessoa, até mesmo dentro da nossa casa, triste, desanimado, passou um dia complicado, depois de um dia inteiro de provações, depois de um dia inteiro de implicâncias no trabalho, no serviço, de clientes que tratam mal. Aquele dia que você já acorda com a cara fechada e no decorrer vai tudo dando errado no seu dia. E nós, que estamos ali ao lado, ao invés de levar o amor, ao invés de levar o consolo, apontamos o dedo e julgamos a atitude daquela pessoa que por um dia ela só precisava de um abraço. É igual quando acertamos 99 vezes e aquela vez que erramos, os dedos são apontados para nós. Eu convido você, esses dedos que são apontados para você, quantas vezes você já apontou para alguém também? Nós somos chamados a sermos discípulos. Levar o amor, a misericórdia de Deus. O Senhor nos convida a sermos santos como Ele foi. E Ele não nos pede o impossível. Porque o Senhor veio em forma humana como nós. Vivenciou tudo, a humanidade, exceto o pecado. Que possamos pedir ao Senhor esta graça.
de termos um coração puro e fiel a Ele, para que possamos cada dia mais sermos moldados como Ele quer que nós sejamos. Que possamos ser consolo àquele coração aflito que não vê mais solução, com uma palavra de ajuda, com uma palavra de amor. Como é lindo você chegar a dar boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Como é lindo você chegar para aquela pessoa que não vê mais esperança em nada e fala: Jesus te ama, Ele confia em você. Quanto custa? Você vê aquela pessoa no sufoco precisando de uma ajuda e falar: eis-me aqui. Quando se fala do servir, dos sermos discípulos, missionários de Deus, não é só dentro de uma igreja, é na nossa vida cotidiana. É com aqueles irmãos que estão longe do Senhor e que, ao invés de olhar com um olhar de julgamento, de desprezo, de se achar melhor, olhar com compaixão e misericórdia, estar com os braços abertos para receber, se preciso for. A nossa soberba, a nossa ganância se esquece. Acha que é só lá na frente da igreja que eu vou evangelizar e se esquece que o Senhor, em o seu tempo de evangelização nessa terra, andou com prostitutas, com leprosos, com cobradores de impostos, aqueles que ninguém queria ter por perto, o Senhor acolheu e ali houve conversão verdadeira. Que possamos desprezar os fariseus, o ar de fariseu que vive dentro de nós. Que possamos renunciar a essa hipocrisia que vivemos e sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Como já dizia São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E é isso que o Senhor nos convida a ser: luz em meio à escuridão, paz em meio à discórdia, mansidão e calmaria em meio aos turbilhões do dia a dia. Que possamos pedir ao Senhor essa graça, que o Espírito Santo possa penetrar nossos corações e nos dar esta graça de ser como o Senhor foi, de ser aquilo que Ele quer de nós, de nos deixar despojar de nós mesmos e nos encher do Teu Espírito Santo. E vamos encerrando aqui mais um programa Missão Católica. E que essa reflexão de humildade e caridade possa habitar em nosso coração. Venho convidar a vocês, toda sexta-feira, às 8h da noite, a nossa comunidade se reúne para juntos adorarmos, louvarmos e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Às 8h na Rua Áustria, 258, Gran Duquesa. Vocês estão mais que convidados, sejam muito bem-vindos. E para encerrar, agradeço cada um de vocês que esteve presente conosco hoje. Que possamos, semana que vem, nos encontrarmos novamente e que possamos ser como Jesus foi. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso.
Até a próxima, meus irmãos. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Pinho Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Quero tocar as chagas e firmar a minha fé em Cristo Jesus. Filhos e filhas, a novena é perpétua, é contínua. Mas hoje nós vamos para o 9º dia. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 6060. Rezemos. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas.
Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos e filhas, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Você acredita nisso? Inclusive, quero estimular, mande o seu testemunho, que eu quero soltar aqui, para todo o Brasil, o seu testemunho, a sua graça recebida. Mas agora, acompanhe este. Eu e meu esposo já estávamos repensando em viagens, retomar a vida normal. E de repente, de um exame de rotina, ele apareceu com câncer. E ele iniciou o tratamento e com 1 ano ele teve um resultado assim muito bom. E aí ele insistiu para que eu fizesse meus exames de rotina. Fui fazer meus exames de rotina. Para nossa surpresa, um susto maior ainda, eu também fui diagnosticada com câncer. Aí o médico falou, até nisso vocês estão juntos? Mas acima de tudo foi oração, porque a minha família então era terço, era corrente de oração, amigos, pessoas próximas, até a equipe que nos atendia. Mas quando eu passei por quimio, cirurgia, rádio, imuno, foi um tratamento doloroso e longo. Quando eu tive a minha melhora, o câncer voltou no meu marido, foi para o pulmão e assim, não durou nada. E ele partiu. A oração é tudo. Sem oração, a nossa vida não tem sentido. É o nosso combustível, o nosso pilar. E que Deus continue abençoando e que as pessoas não percam a fé e que a oração é tudo em nossa vida. Obrigada. Graça alcançada, graça testemunhada, toca o sino, sacristão. A obra Evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro. E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro, a devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra agora através dessa matéria. Na obra Evangelizar, um dos nossos carismas é a leitura orante da palavra. Bíblia aberta, cartilha de oração. Meditamos, praticamos e multiplicamos o que Deus nos fala. Queremos nos deixar ensinar pela palavra. Na leitura orante, lançamos sementes de esperança nos corações. Como é maravilhosa a graça de Deus. Vem com a gente viver esta missão de amor e entrega, porque evangelizar é preciso. Povo de Deus, a obra Evangelizar é uma obra da igreja. E por isso que eu venho pedir, ajude-nos a mantê-la. Acredite, meus irmãos, nem todos nós podemos ir evangelizar e ser missionários, porque os afazeres da vida são muitos. Mas quando você colabora com uma obra missionária, você se torna um missionário evangelizador. Vem fazer parte dessa família. 0 operadora 41 3221 6060 no aplicativo ou pelo WhatsApp. Vamos juntos, porque juntos evangelizamos mais. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em
toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.